O que você faria se o passado de sua família voltasse como um fantasma do mar, exigindo justiça em meio ao cheiro de sal e podridão? Imagine uma viúva de 25 anos, expulsa de sua própria casa, tropeçando em um navio amaldiçoado que guarda segredos, capazes de derrubar um coronel implacável. Nesta história de mistério e redenção, nas mangues do Brasil imperial, o oceano sussurra vinganças antigas. Antes de mergulharmos nessa trama que vai arrepiar sua alma, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o final dessa jornada vai te deixar sem fôlego, prometo. O sol poente tingia o manguezal de um vermelho sangrento, como se o céu chorasse pelo fim de mais um dia cruel. Mariana dos Santos, com seus 25 anos marcados pela perda recente do marido, pisava na lama úmida dos solonchais, os pés afundando no barro pegajoso que sugava suas saias de chita desbotada. O ar carregava o cheiro de mofo misturado ao salitre, e o som distante das ondas lambendo o baixo maré ecoava como um lamento abafado. Ela havia sido expulsa da fazenda familiar naquela manhã, com nada além de um lenço puído e a lamparina que tremia em sua mão, sua luz fraca dançando sobre as raízes retorcidas das mangueiras. Mariana sentia o desespero apertar seu peito como uma geada inesperada no sertão, fria e implacável. Seu marido, um capataz simples da terra, morrera de febre meses antes, deixando-a sozinha para enfrentar a fúria do cunhado, o coronel Eduardo Ferreira. Ele, com sua autoridade de pau a pique sobre as terras, declarara que ela, uma viúva sem filhos, não merecia a herança, uma cabana modesta e uns poucos alqueires de terra seca. Você é um peso morto, mulher, rosnara ele, os olhos estreitos como os de um jaguar à espreita, enquanto os peões o observavam em silêncio, o pó da poeira ainda assentando no pátio da fazenda. A Cora vagava pelo litoral esquecido, o vento úmido chicoteando seu rosto, carregando o gosto amargo de lágrimas não derramadas. Ela parou, ofegante, encostando-se a uma árvore torta cujas raízes se entrelaçavam como dedos ossudos. O manguezal se estendia à sua frente, um labirinto de água parada e vegetação densa, onde o sol se afundava devagar, lançando sombras longas que pareciam fantasmas emergindo do il. Deus me livre dessa miséria, murmurou para si mesma, rezando uma promessa silenciosa à Virgem, mas as palavras saíam secas, como a terra rachada após a seca. O som de um pássaro noturno, um grito rouco cortando o ar, fez-na estremecer. Era como se o próprio sertão zombasse de sua solidão. Enquanto o crepúsculo engolia o horizonte, Mariana avistou algo que a fez congelar. O esqueleto negro de um navio negreiro, incrustado no Ilquilha como um osso podre exposto pela maré baixa. O casco apodrecido, coberto de algas e conchas quebradas, inclinava-se perigosamente, suas costelas de madeira rangendo ao vento como um suspiro de agonizante. Histórias antigas sussurradas nas noites de lamparina falavam de tal relíquia, um navio amaldiçoado das costas africanas, arrastado pelas correntes traiçoeiras nos anos de 1840, quando o Império ainda traficava almas em segredo, apesar das leis vazias. O navio das sombras, chamavam-no os pescadores, com vozes baixas e olhos desviados,
alegando que ele devorava quem se aproximasse, invocando os espíritos dos escravizados que gemiam nos porões. O coração de Mariana acelerou. Um tambor surdo em seu peito, mas o desespero a impelia adiante. O que era um navio fantasma comparado à ruína de sua vida? Ela avançou, os pés chapinhando na água rasa que subia aos tornozelos, fria como o toque da morte. O cheiro de madeira úmida e salmoura podre invadiu suas narinas, misturado a algo mais antigo, um fedor de suor e desespero humano, como se o passado se recusasse a secar. Tocou o casco com dedos trêmulos, sentindo a aspereza das lascas de madeira sob a palma, e um arrepio subiu por sua espinha, não só pelo frio da brisa noturna, mas por uma sensação inexplicável, como se olhos invisíveis a observassem das profundezas. Subir a bordo foi um ato de loucura, guiado pela fome e pelo vazio. Ela encontrou uma corda frouxa pendurada na amurada quebrada e puxou-se para cima, os músculos ardendo com o esforço, o tecido de sua saia rasgando contra as farpas. Do convés inclinado, o mundo parecia outro, o mar se retraindo como uma ferida aberta, revelando bancos de areia salpicados de caranguejos que se moviam como sombras vivas. O sol, agora, era apenas uma linha de fogo no oeste, e a luz alaranjada filtrava através de buracos no convés, projetando padrões dançantes que lembravam correntes partidas. Mariana acendeu a lamparina, sua chama tremeluzente lutando contra a umidade que grudava na pele como uma segunda camada de suor. Explorando os restos, ela tropeçou em detritos, barris rachados, cordames enegrecidos pelo tempo e ossos de animais, ou talvez algo pior, branqueados pelo sol impiedoso. O som do madeira gemendo sob seus passos ecoava como um aviso, e ela parou, o coração na garganta, imaginando vozes abafadas subindo dos porões. É só o vento, sussurrou para si, mas o ar carregava um sussurro mais sutil, como o roçar de páginas antigas. Seu estômago roncava, lembrando-a da refeição negada na fazenda, pão duro e feijão ralo que o coronel havia confiscado como dívida. A raiva borbulhava, quente contra o frio do entardecer, e ela desceu uma escada apodrecida para o que restava do porão principal, a lamparina balançando como uma alma penada. Ali, no ventre escuro do navio, o ar era sufocante, carregado de cheiro de mofo e algo metálico, como sangue seco misturado a sal. A maré baixa havia revelado um compartimento oculto, um porão escondido pelo mar, como diziam as lendas, um espaço secreto onde os capitães guardavam não só ouro, mas horrores que o império preferia esquecer. Mariana forçou uma porta entreaberta, as dobradiças rangendo como um grito estrangulado, e a luz da lamparina revelou prateleiras tombadas, cheias de trapos encharcados e ferramentas enferrujadas. Seus dedos roçaram em algo rígido sob uma pilha de lonas murchas. Um livro, ou melhor, um jornal de bordo, encadernado em couro rachado, inchado pela umidade, mas ainda intacto, como se o mar o tivesse preservado para um propósito sombrio. Ela o puxou para si, o peso surpreendente em suas mãos calejadas, e o couro úmido grudou em sua pele, frio e viscoso como a carícia de um defunto. Folheando as páginas amareladas à luz trêmula, as palavras saltaram como acusações. Caligrafia apertada, datada de 1842, narrando viagens de horrores.
cargas de almas africanas acorrentadas, chicotes estalando no ar salgado, gemidos que o oceano engolia. O capitão, um homem chamado Tomás de Albuquerque, descrevia não só os lucros ilícitos, mas uma traição, o financiamento secreto de um oficial imperial, um coronel da guarda costeira, que fechava os olhos para os navios em troca de ouro e terras. O nome saltou da página como uma lâmina. Eduardo Ferreira, avô do homem que a expulsara. O choque a atingiu como uma onda gelada, roubando o fôlego de seus pulmões. Suas mãos tremiam tanto que a lamparina quase caiu, derramando cera quente em sua coxa, uma dor aguda que a ancorou à realidade. "Meu Deus!" sussurrou, o gosto de bile subindo à garganta, enquanto as palavras dançavam na chama. Provas de subornos, listas de escravos mortos no porão, e uma maldição rabiscada na margem: que o mar devolva o que é seu e os vivos paguem pelos mortos. O coronel, descendente direto daquele traidor, construíra sua fazenda sobre esse sangue, e agora o passado emergia, viscoso e vingativo, diretamente em suas mãos. Mas o navio não estava vazio de sussurros. Um rangido veio das profundezas, como passos arrastados em correntes invisíveis, e Mariana congelou, o coração martelando contra as costelas. Ela fechou o jornal com um estalo, enfiando-o no corpete de sua blusa, sentindo seu volume estranho contra o peito, como um coração extra pulsando segredos. O ar pareceu mais pesado, o cheiro de mofo agora misturado a algo acre, como suor de corpos amontoados em pânico. Ela recuou, a lamparina erguida, e viu uma sombra se mover no canto do porão. Ou era apenas o reflexo da chama na água parada que subia devagar com a maré. Apresse-se, pensou, o pavor crescendo como uma febre. Escalou de volta ao convés, o jornal queimando contra sua pele, um peso que prometia justiça ou ruína. O sol havia se posto por completo e a lua nascente iluminava o manguezal com um brilho prateado, frio como a lâmina de uma faca. Enquanto corria pela lama, os pés afundando mais fundo a cada passo, ela ouviu novamente um gemido baixo, como vento através de ossos, ou talvez vozes ecoando do il. O que faria com esse segredo? Entregá-lo significava desafiar o coronel, arriscar o chicote ou pior, mas guardá-lo era trair os mortos que gritavam nas páginas. De repente, um vulto surgiu entre as mangueiras. Um pescador local, o velho Jeremias, com sua rede jogada sobre o ombro, os olhos arregalados ao vê-la emergir do navio como um espectro. "Senhora Mariana, o que o diabo a trouxe para cá no escuro? Esse navio! Ele chama os tolos!" Sua voz era rouca, carregada do sotaque do litoral, e ele estendeu uma mão calejada, mas ela recuou, o jornal latejando como uma ferida aberta. "Eu encontrei algo", murmurou ela, o fôlego curto, o gosto de sal e medo na boca. Jeremias franziu a testa, o cheiro de peixe seco emanando de suas roupas, e olhou para o navio, onde as sombras pareciam se alongar como dedos acusadores. "Segredos do mar não são para vivos, menina. Eles voltam para cobrar. Fuja enquanto pode." Mas fugir para onde? A fazenda estava fechada para ela, e o coronel cavalgava com seus capangas pelas estradas poeirentas, caçando qualquer sussurro de desobediência. Mariana apertou o lenço em volta do pescoço, um presente do marido, com um bordado simples de uma âncora, que ela tocava agora como um talismã, sentindo suas linhas ásperas contra a pele suada.
Era o único laço com o passado que lhe restava. E agora, com o jornal, parecia que o mar tecia novos fios, puxando-a para um abismo de vingança, enquanto Jeremias a guiava para uma cabana de pau a pique no limite do manguezal. O som das ondas crescia, um rugido surdo que ecoava seus pensamentos turbulentos. A noite caía pesada, úmida, com o zumbido de mosquitos dançando na luz da lamparina que ele acendera. Dentro da choça, o ar era abafado, cheirando a palha seca e fumaça de fogueira recente, e Mariana sentou-se em um banco tosco, o jornal escondido em seu colo como um ninho de serpentes adormecidas. "Conte-me, o que achou Lati?" perguntou Jeremias, servindo-lhe uma caneca de água turva, o líquido morno tocando seus lábios como um beijo indesejado. Seus olhos, enrugados pelo sol e pelo mar, fixavam-se nela com uma mistura de pena e curiosidade supersticiosa. Ela hesitou, as palavras presas na garganta como espinhos. Um livro, um diário de um capitão. Fala de coisas ruins, de escravos e traições. E o nome do coronel Ferreira está lá, como um demônio no papel. Sua voz saiu baixa, trêmula, e o velho pescador cruzou-se, murmurando uma reza rápida, o rosário de contas de madeira tilintando em seus dedos. "Ah, menina, esse navio é maldito desde que encalhou. Dizem que os espíritos dos porões não descansam. Meu avô viu uma vez, uma mulher de olhos brancos arrastando correntes na maré baixa. Se você mexeu nisso, o mar vai te cobrar." Ele pausou, o crepitar da fogueira no canto da cabana pontuando suas palavras, chamas lambendo lenha úmida com estalos preguiçosos. Mariana sentiu um calafrio, não pelo frio da noite que se infiltrava pelas frestas da parede de barro, mas pela verdade nas palavras dele. O jornal pesava em seu colo, suas páginas úmidas exalando um cheiro de tinta velha e segredos apodrecidos. Ela o abriu novamente à luz da fogueira e leu em voz alta um trecho, a voz ganhando força com a raiva. "Hoje, o coronel Ferreira recebeu sua parte, ouro de sangue. Que Deus perdoe os vivos, pois os mortos não perdoam." As palavras ecoaram na choça, e por um instante o vento uivou lá fora como uma resposta. Jeremias se levantou abruptamente, o banco rangendo sob seu peso, e espiou pela janela estreita, onde a lua prateava o manguezal. "Ouça isso. Passos? Não, deve ser o Ilse mexendo." Mas Mariana soube no fundo de sua alma que o passado havia acordado. O bordado da âncora em seu lenço parecia pulsar, um lembrete de promessas quebradas. E ela se perguntou se o mar devolveria não só justiça, mas também sua própria alma perdida. Naquela noite, deitada em uma esteira de palha que cheirava a terra úmida e mofo, Mariana sonhou com o navio. Ondas negras lambendo o casco, vozes sussurrando seu nome em línguas esquecidas, e o coronel rindo, sua silhueta alta contra o sol poente. Acordou suando, o coração disparado, e tocou o jornal ao seu lado. Ele estava surecora. Como se o ar da cabana o tivesse mumificado. O primeiro raio de sol filtrava pela fresta, dourado e impiedoso, e com ele veio a resolução. Ela usaria esse segredo, custasse o que custasse. Mas ao amanhecer, enquanto Jeremias preparava um mingau ralo de farinha e peixe seco, um cavaleiro surgiu no horizonte do manguezal, o som de cascos chapinhando na lama como um trovão distante. Era um capanga do coronel, com o chapéu largo, sombreando olhos cruéis, e ele gritou: "Ei, velho,
Viu a viúva dos Santos por aqui? O patrão quer respostas. O ar ficou tenso, o cheiro de suor de cavalo misturando-se ao sal, e Mariana, escondida nas sombras da cabana, apertou o jornal contra o peito, sentindo o couro quente como febre. O capanga desmontou, botas afundando no rio, e aproximou-se, o revólver reluzindo à luz matinal. Jeremias bloqueou a porta, sua voz firme apesar do tremor nas mãos. Ninguém aqui, senhor, só eu e o mar. Mas o homem empurrou-o de lado, o impacto ecoando como um tapa, e invadiu a choça, o arrepio de sua presença gelando o ambiente como uma geada no sertão. Mariana recuou para o canto, a lamparina tombada derramando óleo pegajoso no chão de terra batida, seu cheiro acre queimando suas narinas. O capanga farejou o ar, como um cão de caça, e seus olhos caíram sobre a esteira amassada. Cheiro de mulher, onde está ela, seu velho topo? Ele agarrou Jeremias pela gola, o tecido rasgando com um som seco, e o pescador cuspiu no chão desafiador. Vá embora antes que o manguezal te engula. A briga explodiu em um instante. O capanga ergueu o punho, o ar sibilando com o movimento, mas Mariana, num surto de fúria cega, pegou uma prancha solta da parede e desferiu um golpe nas costas dele, o impacto reverberando em seus braços como um trovão abafado. O homem grunhiu, caindo de joelhos na lama, o revólver escorregando para longe com um splash na poça próxima. Maldita! Rosnou ele, virando-se com olhos injetados. Mas Jeremias chutou a arma para Will, onde ela afundou na água turva. Eles o expulsaram dali, o capanga cambaleando para o cavalo, xingando promessas de vingança enquanto galopava de volta para a fazenda. O sol subia agora, quente e seco contra a umidade do mangue, e Mariana ofegava, as mãos doendo do esforço, o gosto de sangue na boca de um lábio mordido. Você o feriu de verdade, disse Jeremias, vendando um corte superficial no braço dela com um pano limpo, o toque áspero, mas gentil. O coronel não vai parar. Ele tem o poder aqui, como um rei no sertão. Ela assentiu, o jornal ainda seguro, e sentiu uma faísca de algo novo, não mais só desespero, mas uma chama de propósito, alimentada pelo ódio e pelo mistério. O manguezal ao redor parecia vivo, folhas sussurrando segredos ao vento, e ela soube que o navio a havia escolhido ou amaldiçoado. Mas enquanto o dia clareava, um pensamento a assaltou. E se o diário guardasse mais do que nomes? E se os espíritos exigissem não só justiça, mas um preço em sangue? Enquanto caminhavam para o interior, evitando as trilhas principais, Mariana tocou novamente o lenço com a âncora, sentindo suas linhas como um mapa para o desconhecido. O ar vibrava com o canto de cigarras, um zumbido insistente que ecoava sua inquietude, e o sol batia em suas costas como um julgamento iminente. O que viria a seguir? O coronel cavalgaria com reforços, ou o mar traria aliados inesperados. O peso do segredo crescia, e com ele a certeza de que o passado não perdoava os Ferreira, nem os que carregavam seu sangue. O sol escaldante do meio-dia castigava o sertão como uma praga bíblica, e Mariana seguia Jeremias por trilhas escondidas entre as mangueiras retorcidas. Seus pés doiam nas pedras soltas do caminho, o barro seco rachando sob as solas gastas de suas alpargatas, enquanto o ar carregava o cheiro poeirento de terra queimada misturado ao sal distante do mar. O jornal do capitão,
agora enrolado em um pano oleado dentro de sua saia, roçava contra sua coxa a cada passo, um lembrete viscoso de que o destino havia virado a página sem aviso. Eles pararam em uma clareira sombreada por um embaúba colossal, suas raízes expostas como veias pulsantes na terra avermelhada. Jeremias, com o rosto marcado por rugas profundas como sulcos de enxada, acendeu uma fogueira pequena, as chamas crepitando baixinho e lançando faíscas que dançavam no ar úmido. Aqui estamos seguros por enquanto, menina. O manguezal engole rastros, mas não almas inquietas. Ele ofereceu um pedaço de rapadura dura, o gosto doce e granulado grudando na língua dela, um conforto raro em meio ao desespero que ainda apertava seu peito como uma coleira de ferro. Mariana mastigou devagar, os olhos fixos nas brasas que piscavam como olhos acusadores. O lenço com o bordado de âncora, agora sujo de lama, pendia frouxo em seu pescoço e ela o tocou instintivamente, sentindo as linhas ásperas evocarem memórias do marido, noites em que ele contava histórias de pescadores que barganhavam com o mar, prometendo promessas que o oceano sempre cobrava. Eu não posso só fugir, Jeremias. Esse diário é como um milagre podre. Prova que o coronel não é dono da verdade. Seu avô traficava vidas, e ele construiu a fazenda em cima disso. Justiça, enfim. O velho pescador cuspiu no chão, o som úmido ecoando na quietude da clareira, e balançou a cabeça, o rosário tilintando contra seu peito ossudo. Justiça no Brasil imperial? Isso é conversa de tolo, Mariana. O imperador proíbe o tráfico desde 1831, mas os coronéis como Ferreira riem da lei. Eles têm capatazes armados, juízes no bolso e o diabo como cúmplice. Se você abrir a boca, vão dizer que é louca, uma viúva vingativa inventando fantasmas. Seus olhos, turvos pelo tempo, fixaram-se nos dela, e o vento soprou uma rajada úmida, carregando o cheiro de folhas apodrecidas que grudava na pele como suor frio. Ela desembrulhou o jornal com cuidado, as páginas rangendo como ossos velhos, e o abriu à luz filtrada pelas copas das árvores, onde o verde úmido criava um dossel que gotejava orvalho morno em seus ombros. As entradas saltavam como feridas abertas, descrições de porões lotados, onde o ar era um caldo de gemidos e febre, e listas de nomes africanos riscados com fúria, ao lado de anotações sobre subornos ao coronel Eduardo, guardião das sombras costeiras. Um desenho tosco na margem, uma âncora entrelaçada com correntes. Fez seu estômago revirar, ecoando o bordado em seu lenço como um eco maldito do mar. Olhe isso, disse ela, empurrando o livro para ele, a voz rouca de gângulo. Jeremias folheou devagar, seus dedos calejados tremendo ligeiramente, e parou em uma página amarelada, onde a tinta borrada formava palavras como vingança dos afogados. Meu pai contava de um escravo fugido desse navio, um homem chamado Koff, que jurou amaldiçoar a linhagem Ferreira. Diziam que ele se afogou de propósito, arrastando o capitão para o fundo na última viagem. Se isso for verdade, o manguezal sente. Sinto ele mexendo à noite, como se o rio respirasse. Um micro-arrepio subiu pela espinha de Mariana, não pelo vento que agora uivava abaixo entre as raízes, mas por uma visão fugaz.
sombras se movendo no canto da clareira, como figuras acorrentadas arrastando pés invisíveis na terra seca. Ela piscou e elas sumiram, deixando apenas o zumbido insistente de insetos que picavam sua nuca, deixando vergões quentes e cocegantes. Então o que faço? Queimo isso e esqueço? Ou levo para uma vila para ir o padre e rezo por um milagre? Sua voz quebrou no final, o gosto amargo de dúvida enchendo sua boca como bile. Jeremias fechou o jornal com um estalo seco, devolvendo-o a ela, e atiçou a fogueira com um graveto, faíscas subindo como almas libertas. Queime se quiser paz, mas o mar não esquece, ou use-o com sabedoria, encontre aliados onde o coronel não olha. Há uma mulher na vila de São Bento, a curandeira Isabela, viúva como você, que perdeu o irmão para os chicotes dos Ferreira. Ela sabe ler e escrever e odeia o poder deles mais que o veneno de cobra. Mas cuidado, o manguezal tem ouvidos. Enquanto o sol descia preguiçoso, tingindo o céu de um laranja sujo como sangue diluído, eles recomeçaram a marcha. O caminho agora serpenteando para o interior, onde o sertão se misturava ao manguezal em uma fronteira traiçoeira de água e poeira. Mariana guardou o jornal no seio, sentindo seu volume pressionar como um coração culpado. E o lenço com a âncora balançava contra seu peito. Um peso familiar que agora parecia carregar o eco de correntes distantes. O ar esquentava, úmido e pegajoso, grudando na chita desbotada que colava em sua pele suada. E o som de um riacho próximo gorgolejava como risadas abafadas. Chegaram à vila ao entardecer, um aglomerado de cabanas de pau a pique encostadas umas nas outras, como velhos temerosos. O cheiro de fumaça de lenha misturando-se ao fedor de esterco de mulas e ao aroma adocicado de mandioca cozida. As ruas de terra batida estavam vazias, exceto por galinhas ciscando preguiçosamente, e o sino da capela tocava um dobre lúgubre, ecoando contra as paredes de barro rachado. Jeremias apontou para uma casa no fim da rua, com uma porta de madeira entalhada com símbolos africanos desbotados, folhas de imbé e conchas marinhas. Lá mora Isabela. Bate 3 vezes, devagar, diga que o mar mandou. Mariana aproximou-se sozinha, o coração martelando como tambores de guerra, e bateu como instruído, o som abafado reverberando em suas juntas. A porta rangeu aberta, revelando uma mulher de pele escura e olhos afiados como facas de caça, os cabelos trançados com fios de couro e contas de semente. Isabela, com uns 30 anos, vestia uma saia de chita florida, mas desbotada pelo sol impiedoso, e seu cheiro, ervas e óleo de dendê, invadiu o ar como uma bênção pagã. Quem é você que o mar sussurra seu nome antes de você falar? Eu sou Mariana, de uma fazenda que não é mais minha. O navio das sombras me deu isso. Ela estendeu o jornal, as mãos tremendo ligeiramente, e Isabela o pegou, seus dedos longos traçando a capa como se lesse braille de fantasmas. O interior da casa era um santuário de mistérios. Prateleiras de barro com frascos de raízes secas, uma lamparina de barro acesa lançando sombras dançantes nas paredes, e no centro um altar com velas derretidas e uma âncora enferrujada, idêntica em forma ao bordado de Mariana, mas maior, como se pescada das profundezas. Isabela folheou o diário em silêncio, o crepitar da lamparina pontuando as páginas, e parou na entrada sobre o avô do coronel,
seus lábios se curvando em um sorriso amargo que não chegava aos olhos. Eu conheço esses nomes. Meu irmão foi um deles. Vendido como gado em 1840, o Ferreira pai prometeu liberdade e deu correntes. Isso aqui é fogo, menina, mas fogo queima quem acende. Ela pausou, o ar da casa ficando mais denso, carregado de um perfume terroso de terra úmida após a geada, e olhou para Mariana com uma intensidade que fez o tempo parar. O que você quer? Vingança ou redenção? A pergunta pairou como fumaça, e Mariana sentiu o peso do lenço em seu pescoço, a âncora bordada agora quente contra a pele, como se o mar respirasse através dela. Fora da casa, o sino da capela soou novamente, mais urgente, e um vulto passou na rua. Um peão da fazenda, talvez, com olhos que varriam as sombras como um cão farejador. Isabela fechou a porta com um clique suave, mas o som ecoou no peito de Mariana como um ferrolho se trancando em seu destino. Naquela noite, enquanto as estrelas brotavam no céu como feridas abertas, Isabela leu trechos do diário em voz baixa, sua voz ritmada como um cântico iorubá, as palavras evocando visões de porões escuros onde o cheiro de suor e salmoura ainda pairava. Aqui ele escreve de uma rebelião abafada, escravos que cantaram hinos antes de serem jogados ao mar. E o coronel assistiu, bebendo rum como se fosse vinho de missa. Mariana ouvia, o estômago revirando com um misto de náusea e fúria, o gosto metálico de raiva enchendo sua boca. O altar com a âncora parecia pulsar na penumbra, e ela jurou que ouviu um sussurro, não vento, mas vozes, baixas e insistentes, chamando por justiça, mas o descanso foi curto. Um barulho veio da rua, cascos de cavalo ecoando na terra seca como tiros distantes, e vozes roucas gritando nomes. A viúva? Onde está a puta que feriu meu homem? O capanga do coronel havia voltado, agora com reforços, lanternas balançando como olhos malignos na escuridão. Isabela apagou a lamparina com um sopro rápido, mergulhando a casa em trevas úmidas, e puxou Mariana para um canto escondido atrás de cortinas de palha. Fique quieta, o manguezal testa os corajosos. Os homens bateram na porta, o som trovejante fazendo as paredes tremerem, poeira caindo do teto como chuva fina e seca. Abra, curandeira, sabemos que a vadia está aí. Isabela respondeu com voz firme, abrindo uma fresta. Vão embora, demônios. Aqui só mora a morte para os injustos. Um riso gutural veio de fora, seguido de um empurrão que rachou a madeira, lascas voando como estilhaços de osso. A luta irrompeu em caos. Um capataz invadiu, o cheiro de cachaça rançosa impregnando o ar. E Isabela o enfrentou com uma enxada enferrujada, o metal sibilando no ar antes de acertar seu ombro com um craque úmido. Mariana, o coração na garganta, pegou um frasco de ervas do altar e o arremessou, o vidro se estilhaçando no chão e liberando uma nuvem acre que queimou os olhos do intruso, fazendo-o cambalear tossindo, o som gorgolejante como afogamento seco. Os outros recuaram, xingando promessas de retaliação, mas o escuro os engoliu, deixando apenas o eco de galopes fugidios e o cheiro persistente de medo suado. Isabela trancou a porta, ofegante, um corte sangrando em sua mão, e riu baixo, um som irônico que cortou a tensão. Viu? O segredo já morde. Amanhã levamos isso para o escrivão da vila, um homem fraco, mas com orelhas para o imperador.
Enquanto limpavam os cacos, Mariana tocou a âncora no altar, sentindo sua frieza metálica ecoar no bordado de seu lenço, e uma certeza cresceu. O passado não só voltava, mas mordia com dentes afiados. Mas e se o coronel soubesse do diário antes? E se os espíritos, invocados pelas páginas, exigissem mais que nomes, sangue fresco para lavar o sal das correntes? A aurora raiava pálida sobre a vila de São Bento, tingindo as cabanas de pau a pique com um véu de luz fria e úmida, como lágrimas congeladas no barro. Mariana acordou sobressaltada na esteira de palha, o corpo dolorido da noite anterior, o cheiro de ervas queimadas, ainda pairando no ar denso da casa de Isabela, misturado ao suor azedo de seu próprio medo. Elas haviam passado a madrugada em vigília, o diário aberto sobre o altar como um oráculo profano, suas páginas exalando um odor de sal e tinta velha que grudava na garganta como um presságio. Isabela, com os olhos inchados de insônia, traçava mapas invisíveis no ar com os dedos, murmurando sobre rotas secretas para o escrivão da vila, um homem chamado Ramiro, que servia o imperador com relatórios falsos, mas que, segundo ela, nutria um ódio silencioso pelos coronéis por uma dívida de sangue antigo. Ele lê como um padre confessa pecados, disse Isabela, a voz baixa e ritmada, enquanto acendia uma vela nova, sua chama tremeluzente, lançando sombras que dançavam como espíritos inquietos nas paredes de taipa. Mas o preço é alto, ele quer ouro ou favores. E o Ferreira sabe farejar traidores como urubus sobre carniça. Mariana assentiu, o lenço com a âncora bordada agora amarrado em seu pulso como um bracelete de ferro, suas linhas ásperas roçando a pele suada a cada movimento, um toque que evocava o marido em noites de calmaria, quando ele jurava que o mar guardava promessas eternas. O gosto de chá de boldo amargo ainda persistia em sua boca, uma infusão que Isabela preparara para acalmar os nervos, mas que agora parecia envenenar sua determinação com dúvida. E se ele nos trair? O coronel tem olhos em toda parte, peões que sussurram nos terreiros, capatazes que cavalgam como demônios ao amanhecer. Sua voz saiu rouca, ecoando o crepitar da vela que pingava cera quente no altar, um som que parecia gotas de chuva em um telhado furado. Isabela riu baixo, um som seco como folhas mortas pisadas no sertão, e pegou o diário, folheando-o até uma página marcada com uma pena de garça seca, um plente que ela mesma inserira na noite para destacar a entrada sobre uma carga de escravos afogados em 1841, cujos nomes ecoavam os de ancestrais dela. Traidores traem traidores, menina. O segredo é a âncora. Segura o barco ou afunda o navio. Vamos ao escrivão ao meio-dia, quando o sol queima as mentiras. Ela pausou, o ar da casa ficando mais pesado com o vapor do chá fervendo em uma panela de ferro, seu borbulhar insistente como um coração acelerado, e olhou para Mariana com uma intensidade que fez o tempo se curvar. Mas primeiro, jure, isso não é só vingança. É redenção para os que o mar levou. O juramento veio fácil, palavras sussurradas sobre a âncora no altar, fria e enferrujada sob os dedos de Mariana, seu metal úmido deixando um resíduo salgado na palma como lágrimas do oceano. Elas saíram quando o sol atingiu o zênite, o calor escaldante batendo nas costas como um chicote invisível, o chão de terra poeirenta subindo em nuvens que grudavam na saia desbotada de Mariana, um pó fino e seco que irritava a pele exposta.
A vila acordava devagar. Mulheres curvadas sobre pilões de madeira. O som ritmado do pilão esmagando mandioca, ecoando como tambores fúnebres, e crianças correndo descalças, seus risos cortantes contrastando com o peso no peito de Mariana. O cheiro de pão assando em fornos de barro se misturava ao fedor de esgoto aberto, um aroma que revirava o estômago e lembrava a miséria que o coronel impunha como lei. O escritório do escrivão ficava no fim da rua principal, uma construção de adobe com janelas gradeadas como celas, onde o ar estagnado carregava o mofo de papéis antigos e o suor rançoso de homens que negociavam destinos. Ramiro as recebeu com um sorriso oleoso, seus bigodes grisalhos tremendo enquanto limpava as lentes embaçadas de óculos redondos. O clique do metal ecoando no quarto abafado. Duas viúvas com olhos de furacão? O que trazem ao humilde servo do império? Sua voz era melíflua, mas os olhos, pequenos e calculistas, varriam o diário que Isabela depositava na mesa de mogno lascado, sentindo o couro inchado como uma relíquia profana. Mariana observava em silêncio, o pulso acelerando sob o lenço âncora, enquanto Isabela narrava a descoberta em tons medidos, omitindo o navio amaldiçoado para não invocar superstições que pudessem afugentá-lo. Isso aqui é veneno para os Ferreira, senhor. Provas de tráfico em tempos proibidos, subornos que mancham o nome do império. Ramiro folheou o livro devagar, o rangido das páginas como unhas arranhando madeira, e parou na lista de nomes riscados, seu rosto empalidecendo sob o bronzeado do sertão. O quarto parecia encolher, o calor úmido grudando as roupas na pele, e um zumbido de moscas ao redor de uma jarra de água esquecida preenchia os silêncios, um som insistente que parecia sussurrar advertências. Interessante, muito interessante, murmurou ele, os dedos traçando a caligrafia do capitão como se decifrasse um código arcano. O avô do coronel era um lobo das costas, sim. Mas expor isso agora? O Ferreira manda na milícia local e o juiz bebe seu rum. Custaria, digamos, uma promessa de terras na divisa do manguezal ou ouro suficiente para uma viagem ao Rio. Seus olhos se ergueram, gananciosos, e Mariana sentiu um calafrio, não pelo suor frio escorrendo pelas costas, mas por um vislumbre de traição no brilho delas. Ele media o risco como um mercador pesando grãos. Isabela rebateu com firmeza, sua mão pousando no diário como uma garra. Promessas vazias não compram justiça, Ramiro. O imperador proíbe o tráfico há anos, e isso aqui é carta para o governador. Ajude-nos, e o mar pode devolver favores, ou engolir sua dívida com os Ferreira. O escrivão recuou na cadeira, que rangeu em protesto, e o ar ficou carregado de tensão, o cheiro de tinta fresca de seus tinteiros misturando-se ao odor metálico de medo. Ele assentiu devagar, prometendo uma cópia selada para o dia seguinte, mas Mariana viu o tremor em sua caneta quando a mergulhou no tinteiro, um sinal de que o passado mordia mais fundo do que ele admitia. Saindo do escritório, o sol da tarde batia impiedoso, cegando-as com seu brilho ofuscante, e o som de um sino distante anunciava a missa vespertina, um dobre que ecoava como um chamado para a confissão. Elas se esconderam em uma viela estreita, o chão irregular forçando passos cautelosos, pedras soltas roçando as solas como dentes rangendo. Ele vai nos vender, sussurrou Mariana, o coração apertado.
o lenço âncora agora um laço sufocante em seu pulso. Isabela a calou com um gesto, os olhos alertas para um grupo de peões passando na rua principal, suas botas chutando poeira que subia como névoa seca, carregando o cheiro de couro curtido e tabaco mascado. A emboscada veio rápida, como um raio no sertão seco. 2 capangas surgiram das sombras da viela, facas reluzindo à luz filtrada pelas folhas de bananeira, o ar sibilando com o sibilo de suas lâminas desembainhadas. O coronel manda saudações, viúvas intrometidas. Grunhiu o mais alto, um homem com cicatriz no queixo, como um mapa de brigas antigas, avançando com passos pesados que faziam o chão tremer. Isabela empurrou Mariana para trás, pegando uma pedra do chão, irregular e afiada, e arremessou-a com precisão, acertando o ombro do agressor com um craque surdo, o impacto ecoando como um osso se partindo, sangue quente espirrando no ar úmido. Mariana, o pavor transformando-se em fúria cega, chutou a perna do segundo homem, sentindo o osso ceder sob sua bota, com um estalo que reverberou em seus dentes, o gosto de poeira enchendo sua boca enquanto rolava no chão poeirento. Ele urrou, caindo de joelhos, a faca escorregando para sua sarjeta com um splash lamacento, e ela o imobilizou com o joelho nas costas, o peso de seu corpo pressionando como a maré alta. Diga ao seu patrão que o mar não esquece. Cuspiu ela, a voz trêmula mas afiada, enquanto Isabela desarmava o outro com um golpe de cotovelo que ecoou como um tapa seco, o cheiro de suor e medo impregnando a viela como uma névoa tóxica. Os capangas fugiram, mancando, xingando promessas de retaliação que se perderam no vento quente da tarde, deixando para trás apenas o eco de seus gemidos e o brilho úmido de sangue na terra rachada. Mariana se levantou ofegante, as mãos raladas ardendo com o atrito das pedras, e tocou o diário escondido em sua saia. Intacto, mas agora manchado de lama, como se o segredo se fundisse à sujeira do mundo. Isabela limpou o suor da testa com a manga, rindo entre dentes, um som irônico que cortava o ar como uma lâmina. Viu? O passado luta por si, mas o coronel não para em facas, ele manda balas. Enquanto voltavam para a casa de Isabela pelo caminho dos fundos, evitando as ruas movimentadas onde o sino da capela ainda ecoava, chamando os fiéis para orações vazias, Mariana sentiu uma presença, não humana, mas algo mais antigo, como o roçar de correntes no il distante. O lenço âncora em seu pulso parecia pulsar, quente contra o chapéu, e ela jurou que ouviu um sussurro no vento, nomes dos aforrados, baixos e insistentes, tecendo uma teia de vingança. Ramiro copiaria o diário, mas e se o coronel interceptasse a mensagem? E se os espíritos, agora despertos, exigissem que ela pagasse o preço da justiça com sua própria alma? A lua cheia pairava sobre o manguezal como um olho acusador, banhando as águas paradas em prata fria e traiçoeira, enquanto Mariana e Isabela voltavam para a casa da curandeira sob o manto da noite. O ar noturno era úmido e pegajoso, carregado do cheiro de lama revirada e flores silvestres que exalavam um perfume doce e podre, como promessas quebradas no sertão. Os pés de Mariana chapinhavam na trilha estreita, o barro frio subindo pelos tornozelos. Um toque viscoso que lembrava as correntes descritas no diário, e ela apertava o lenço âncora em seu pulso, sentindo suas linhas bordadas agora ásperas, como cicatrizes frescas contra a pele suada.
Dentro da cabana, o fogo baixo na lareira de barro crepitava preguiçosamente, lançando sombras alongadas que dançavam nas paredes como fantasmas de escravos invocados pelas páginas do jornal. Isabela preparou um cataplasma de folhas de guiné para as feridas da tarde, o aroma terroso e amargo enchendo o ar, misturando-se ao suor salgado que grudava nas roupas delas. Ramiro vai copiar amanhã ao amanhecer, mas o sol nasce cedo para os covardes, disse ela, aplicando a pasta morna no corte no braço de Mariana, o toque gentil contrastando com a dureza de sua voz. Ele tem medo do coronel, mas mais ainda do inferno que os Ferreira merecem. Durma, menina! O mar sussurra conselhos na maré alta. Mariana deitou-se na esteira, o corpo exausto, mas a mente fervendo como uma panela de feijão no fogo alto, o gosto residual do chá de ervas ainda amargo na língua. O diário repousava ao seu lado, sua capa de couro agora escairrachada como pele de crocodilo, exalando um cheiro de salmoura antiga que invadia seus sonhos. Ela sonhou com o navio negreiro, o casco rangendo sob ondas negras, vozes guturais cantando hinos em línguas perdidas e uma figura sombria, o capitão Albuquerque com olhos vazios como conchas vazias, estendendo a mão para ela, murmurando: a âncora prende os vivos aos mortos. Solte-a ou afunde. Acordou com um sobressalto, o coração disparado, o suor frio escorrendo pelas costas como geada no sertão, e tocou o lenço, sentindo-o pulsar quente, como se o bordado ganhasse vida sob a lua que filtrava pela janela entreaberta. O amanhecer trouxe uma brisa salgada do litoral, carregando o som distante das ondas, lambendo o Will, e o canto rouco de garças, que erguiam voo em bandos brancos contra o céu rosado. Elas saíram cedo, antes que a vila despertasse por completo, o chão ainda úmido de orvalho que molhava as bainhas de suas saias de chita desbotada, deixando um rastro frio e pegajoso. O escritório de Ramiro já estava aberto, a porta de madeira rangendo em saudação relutante, e o escrivão as recebeu com olheiras profundas, o cheiro de cachaça rançosa pairando em seu hálito como uma confissão não dita. Voltaram como lobas, murmurou ele, os dedos tremendo ao pegar o diário, o tinteiro ao lado derramando uma gota preta que se espalhou na mesa como sangue diluído. Eu copiei o essencial, nomes, datas, subornos, mas o governador está longe e o mensageiro pode ser comprado. Enquanto ele lia em voz alta trechos da cópia, sua voz monótona contrastando com o horror das palavras. 10 almas jogas ao mar por rebelião, com o aval do coronel Ferreira, em troca de terras no manguezal. Mariana sentiu um arrepio subir pela espinha, não pelo ar fresco da manhã que entrava pela janela, mas por um sussurro que pareceu vir das paredes. Um roçar baixo, como correntes arrastando no porão do navio. Isabela notou, seus olhos afiados se estreitando, e tocou o altar imaginário em seu peito, murmurando uma reza em Yorubá que ecoou suave no quarto abafado. O passado não mente, Ramiro. Envie isso ao rio, e o império fará justiça, ou o mar fará por ele. O escrivão assentiu, selando o envelope com cera vermelha que pingou quente em sua mão. Um cheiro acre de resina queimada enchendo o ar, mas seus olhos desviavam para a rua, onde o som de cascos ecoava distante, como um presságio de tormenta. Vão agora. O coronel mandou batedores. Ouvi sussurros na taverna ontem. Ele sabe de uma viúva xereta com um livro velho. Elas saíram apressadas, o sol subindo rápido e impiedoso,
batendo em suas nucas como um julgamento divino, o pó da rua subindo em nuvens secas que irritavam os olhos e grudavam na garganta como poeira de ossos. A volta foi tensa, o manguezal se fechando ao redor delas como um labirinto vivo, raízes retorcidas emergindo da lama como mãos suplicantes, o ar úmido carregado do zumbido de mosquitos que picavam a pele exposta, deixando vergões quentes e cocegantes. Mariana carregava a cópia escondida no corpete, sentindo o papel rangente contra o peito, um peso que queimava como febre, e o lenço âncora em seu pulso parecia mais pesado, como se a cada passo absorvesse o sal das lágrimas dos afogados. "E se o mensageiro falhar?" perguntou ela, a voz baixa para não perturbar o silêncio conspiratório da vegetação densa. Isabela parou, agachando-se para colher uma folha de boldo, seu suco verde e viscoso manchando os dedos como veneno. "Então invocamos os nossos. Meu povo tem raízes mais profundas que o Will, cantos que chamam os ancestrais." Mas o destino as interceptou antes da cabana. Um grupo de 3 peões surgiu de uma trilha lateral, montados em mulas magras, o couro de suas celas rangendo com o movimento, o cheiro de suor animal e tabaco mascado impregnando o ar como uma ameaça palpável. O líder, um homem corpulento com cicatriz fresca no ombro, resquício da briga na viela, cuspiu no chão, o som úmido ecoando como um desafio. O coronel Ferreira convida as senhoritas para um papo na fazenda. Recusem e o manguezal vira túmulo. E seus companheiros riram, um som gutural que cortou o ar como facas, e um deles chicoteou o ar com um laço de couro, o estalo seco fazendo as folhas tremerem. Isabela enfrentou-os de frente, os olhos flamejando como brasas, e ergueu a mão com a folha de boldo esmagada, espalhando o suco no vento como uma poção. "O mar já enterrou piores que vocês. Voltem ou os espíritos dos porões vêm cobrar." O líder hesitou, o rosto empalidecendo sob o bronzeado, e Mariana viu o medo, supersticioso, enraizado nas lendas do navio amaldiçoado que todos na vila temiam. Num impulso, ela sacou o lenço âncora, agitando-o como uma bandeira de guerra, o bordado reluzindo ao sol filtrado pelas copas. "Vão dizer ao seu patrão que a âncora solta arrasta navios inteiros." A hesitação virou pânico quando um vento súbito uivou pelo manguezal, dobrando as mangueiras com um gemido coletivo, e folhas choveram como confetes de um funeral, o ar esfriando de repente como uma geada inesperada. Os peões recuaram, as mulas relinchando em pavor, e fugiram pela trilha, deixando apenas o eco de seus galopes e o cheiro persistente de medo suado. Isabela riu, um som triunfante mas tingido de ironia, e puxou Mariana para a cabana. "Os mortos lutam melhor que os vivos, mas o coronel não teme fantasmas. Ele é um..." Na segurança relativa da casa, com a porta trancada e a lareira reacendida, chamas lambendo a lenha úmida com estalos preguiçosos, elas examinaram a cópia do diário à luz da lamparina, sua chama tremeluzente projetando sombras que pareciam figuras acorrentadas nas paredes. Uma entrada nova saltou aos olhos de Mariana, uma maldição rabiscada pelo capitão. Que os netos dos traidores bebam o sal dos porões e a viúva do mar os julgue. O choque a invadiu como uma onda gelada, roubando o fôlego, e ela tocou o lenço, sentindo a âncora bordada queimar contra a pele, como se o navio a tivesse marcado para sempre. Isabela cruzou os braços, o ar denso com o cheiro de fumaça
e ervas secas. Você é a viúva Mariana, o segredo te escolheu, mas e se a justiça custar sua herança de sangue? Enquanto a noite caía novamente, o som das ondas crescendo como um rugido distante, Mariana ponderou as palavras, o peso do diário em seu colo como um fardo de redenção. O mensageiro partiria ao alba, mas rumores voavam mais rápido que pássaros e o coronel cavalgaria com fúria imperial. E se os espíritos, agora aliados, exigissem não só o nome dos Ferreira, mas um sacrifício que partisse seu próprio coração? O crepúsculo se arrastava sobre a fazenda dos Ferreira como uma mortalha tecida de sombras longas e úmidas. O sol poente derramando um brilho avermelhado sobre os telhados de telha colonial, onde o ar carregava o cheiro acre de esterco fresco e lenha queimada na cozinha distante. Mariana espiava de trás de uma cerca de madeira apodrecida, o coração batendo um ritmo irregular contra as costelas, enquanto o lenço âncora em seu pulso roça a pele como um aviso sussurrado. Suas linhas bordadas, agora endurecidas pela poeira do dia, um talismã que pesava mais a cada respiração. Isabela havia insistido na ousadia, infiltrar-se na fazenda para recuperar uma carta antiga do avô do coronel, mencionada no diário como prova suplementar, um pergaminho selado que o capitão Albuquerque enviara anos antes, escondido em um cofre na sala de estudos. O mensageiro parte amanhã, mas sem isso, as palavras são vento no sertão, dissera ela, os olhos flameando à luz da lamparina que tremeluzia na cabana, lançando reflexos dourados em sua pele escura, como Will ao entardecer. Mariana assentira, o estômago revirando com o gosto metálico de medo, mas impulsionada pela fúria que o diário acendera, uma chama que queimava o desespero em algo afiado, como o sal das lágrimas dos afogados. Elas se aproximaram pelo brejo lateral, onde o manguezal lambia os limites da propriedade com raízes traiçoeiras que se entrelaçavam como armadilhas vivas. O chão mole cedendo sob os pés com um som abafado de sucção, frio e viscoso contra as solas das alpargatas puídas. O som de cães latindo ecoava do pátio principal, rouco e insistente, misturado ao relincho ocasional de cavalos amarrados, e o vento trazia fragmentos de vozes, peões rindo grosso ao redor de uma fogueira, o crepitar da lenha pontuando suas piadas cruas sobre viúvas teimosas. Mariana engoliu em seco, o ar úmido grudando na garganta como mofo, e tocou o diário escondido no corpete, sentindo suas páginas úmidas pressionarem o peito como um coração culpado. A casa grande erguia-se imponente, paredes de taipa caiada, agora manchadas de umidade, janelas entreabertas, exalando o cheiro de tabaco e cera de vela derretida. Isabela apontou para uma porta lateral, usada pelos escravos domésticos, uma entrada esquecida, guardada apenas por um ferrolho enferrujado. Eu distraí os cães com ervas de sono no comedouro. Você entra, pega o pergaminho do cofre sob a escrivaninha do avô. O diário descreve o selo, uma âncora com serpente. Sua voz era um sussurro urgente, o fôlego quente contra a orelha de Mariana, e ela entregou um punhal pequeno, cabo de osso liso e frio na palma suada. Se te pegarem, grite pelo mar. Os espíritos ouvem. Mariana escorregou para dentro sozinha, o ferrolho cedendo com um rangido baixo que ecoou em seus ouvidos como um grito, o ar do interior sufocante
e carregado de cheiro de livros mofados e poeira acumulada, iluminado apenas pela luz mortiça de uma lamparina esquecida na cozinha adjacente. O corredor se estendia escuro, tábuas do assoalho rangendo sob seu peso como ossos velhos, e ela avançou de gatas, o coração martelando um tambor de guerra, o suor escorrendo pelas costas em riachos frios que colavam a chita desbotada à pele. Uma sombra passou pela janela, um capataz fumando cachimbo, o aroma doce e terroso do tabaco, infiltrando-se pelo ar, e ela congelou, o pulso acelerando até doer, sentindo o lenço âncora pulsar como se o bordado respirasse. A sala de estudos era um túmulo de segredos. Estantes curvadas, sob o peso de volumes encadernados em couro rachado, uma escrivaninha de jacarandá polida pelo tempo, e no canto um quadro desbotado do avô Ferreira, um homem de bigodes feros e olhos frios como o Atlântico em tormenta, segurando uma âncora simbólica que fez Mariana engasgar, o paralelo com seu lenço enviando um calafrio pela espinha, não pelo ar parado, que parecia mais denso, mas por uma presença invisível, como o roçar de páginas virando sozinhas. Ela se ajoelhou, os joelhos afundando no tapete poído que cheirava a mofo, e abandono, e forçou a gaveta inferior, as unhas arranhando a madeira com um som áspero que cortou o silêncio como unhas em caixão. O cofre era pequeno, ferro negro com uma fechadura simples que cedeu ao punhal com um clique metálico, ecoando como um tiro abafado. Dentro, papéis amarelados e um maço de cartas lacradas, o selo de cera vermelha rachada, revelando a âncora entrelaçada com serpente, idêntica à do diário, e agora ecoando o bordado em seu lenço como um laço amaldiçoado. Ela puxou o pergaminho, desdobrando-o com dedos trêmulos, o papel rangendo como pele seca, e leu a luz fraca. Confissão do capitão, date de 1842, admitindo subornos e invocando uma maldição, que o sangue dos Ferreira se misture ao sal e uma viúva sem herança os arraste para o abismo. O choque a paralisou, o gosto de bile subindo a garganta, enquanto o ar da sala esfriava de repente como uma geada no coração do verão, e um sussurro pareceu vir das estantes, nomes guturais, ecoando do porão do navio. Mas o tempo traiu-a. Passos pesados ecoaram no corredor, botas de couro rangendo no assoalho, e a voz do coronel Ferreira trovejou próxima. "Quem está aí? Capatas, luz!" Mariana enfiou o pergaminho no corpete ao lado do diário, o peso dobrado agora queimando como ferro em brasa contra o peito, e rolou para debaixo da escrivaninha, o espaço apertado cheirando a poeira e tinta velha, o coração na garganta sufocando o fôlego. A porta se abriu com um estrondo, luz de lanterna inundando o quarto em um jorro amarelado, e o coronel entrou, sua silhueta alta e imponente projetando uma sombra que engoliu o espaço como uma onda negra. Seu cheiro, rum forte e suor rançoso, invadiu o ar, misturando-se ao mofo, e ele parou, farejando como um predador, os olhos varrendo o quarto com uma frieza que gelou o sangue de Mariana. "Eu sinto algo errado", murmurou ele, a voz grave e arrastada pelo sotaque do interior, enquanto se aproximava da escrivaninha, os passos ecoando como marteladas em seu crânio. Seus dedos grossos roçaram a gaveta, sentindo o cofre ligeiramente desalinhado, e ele praguejou baixo, um som gutural que vibrou no ar como um trovão distante.
Mariana prendeu a respiração, o corpo encolhido, tremendo contra a madeira fria, o lenço âncora pressionado contra os lábios para abafar o pânico, sentindo o bordado morder a pele como dentes. Um capataz surgiu na porta, lanterna erguida, o brilho dançando em seu rosto, marcado por cicatrizes. Patrão, os cães estão quietos demais, como se o manguezal os calasse. Ferreira riu, um som seco e sem humor que cortou o silêncio como uma lâmina, e chutou a perna da escrivaninha, a vibração reverberando através do corpo de Mariana, um tremor que quase atraiu com um gemido involuntário. É o fantasma do meu avô, dizendo que viúvas intrometidas merecem o chicote. Amanhã caçamos a dos santos como a raposa que é. Ele pausou, inclinando-se para farejar o ar novamente, o bigode roçando o tampo da mesa, e Mariana viu suas botas, polidas, mas sujas de lama do il, a centímetros de sua saia escondida. O ar ficou irrespirável, o cheiro dele opressivo, e ela jurou que ouviu outro sussurro, não imaginação, mas vozes baixas das paredes, como correntes se arrastando, fazendo a lamparina piscar erraticamente. Ele se endireitou, resmungando uma reza apressada à Virgem, o rosário tilintando em seu cinto como um aviso irônico, e saiu, fechando a porta com um baque surdo que ecoou em seus ossos. Mariana esperou, contando batidas do coração até 100, o suor frio secando em sua pele como uma crosta salgada, antes de rastejar para fora, o corpo dolorido e o peito ardendo com o peso das provas roubadas. Saiu pela mesma porta lateral, o ar noturno agora fresco e revigorante contra o rosto, carregado do sal do mar próximo e do zumbido de grilos que cantavam uma serenata fúnebre. Reencontrou Isabela no brejo, os olhos da curandeira se iluminando ao ver o pergaminho, mas sombreados por preocupação. Você cheira a morte, menina. O que viu? Mariana desabafou em sussurros, o tremor na voz ecoando o vento que dobrava as mangueiras, e Isabela assentiu, tocando o altar portátil em seu colar, uma concha com entalhe de âncora. O mensageiro leva tudo ao rio ao alba, mas o coronel caça agora. Corra para o navio. O Will o protege como protegeu o diário. Enquanto fugiam pela escuridão, o som de cães despertando ao longe, latidos furiosos cortando a noite como facas. Mariana sentiu o pergaminho e o diário se fundirem em seu peito, um fardo de justiça que queimava como vingança viva. O lenço âncora balançava em seu pulso, quente e insistente, e ela soube que o mar chamava não para afogar, mas para julgar. Mas e se o coronel chegasse primeiro ao navio, invocando o sangue de seu avô para silenciar os mortos de uma vez por todas? A maré alta rugia contra o casco podre do navio negreiro como um coro de almas vingativas, as ondas negras lampendo as costelas de madeira com um som faminto e sibilante, enquanto Mariana escalava a corda frouxa que pendia da amurada quebrada. O ar salgado e úmido chicoteava seu rosto, carregado do cheiro de algas apodrecidas e salmoura antiga, um fedor que se enroscava na garganta como dedos invisíveis, e o lenço âncora em seu pulso balançava selvagemente, o bordado agora encharcado e pesado, como se absorvesse o oceano inteiro em suas linhas. Isabela ficara para trás na cabana, prometendo rezar os cantos ancestrais para confundir os caçadores, mas Mariana corria sozinha agora,
o pergaminho e o diário apertados contra o peito, queimando através da chita desbotada como brasas vivas. Os latidos dos cães do coronel ecoavam distantes pelo manguezal, um coro furioso cortando a noite como chicotes, misturado ao uivo do vento que dobrava as mangueiras em arcos dolorosos. Seus pés escorregavam na lama escorregadia do Will, fria e pegajosa como sangue coagulado, e cada passo enviava um tremor pelas pernas, o coração martelando um ritmo que ecoava os gemidos do porão abaixo. Ela se jogou no convés inclinado, o impacto reverberando nos ossos como um osso se partindo, e rastejou para o porão escondido. A lamparina improvisada, uma concha cheia de óleo de peixe e pavio de algodão, tremendo em sua mão, sua chama fraca lutando contra a umidade que gotejava do teto como lágrimas frias. O espaço secreto, revelado pela maré baixa dias antes, agora estava semi-inundado, a água negra subindo aos joelhos, gelada e salgada, mordendo a pele através da saia rasgada. O cheiro era insuportável, mofo denso, misturado a algo metálico e podre, como o suor de corpos amontoados em agonia eterna, e sombras dançavam nas paredes cobertas de algas, parecendo figuras acorrentadas que se moviam no canto do olho. Mariana se agachou na água rasa, o frio subindo pelas veias como geada no sertão, e abriu o diário à luz trêmula, folheando até a maldição final do capitão. A viúva do mar julgará os netos, com o sal como testemunha. O pergaminho ao lado confirmava tudo: subornos, mortes, o ouro manchado de sangue que fundara a fazenda dos Ferreira. Seus dedos tremiam ao traçar as palavras, o papel úmido grudando na pele como uma segunda camada de culpa, e um soluço escapou de sua garganta, o gosto de lágrimas salgadas enchendo a boca como o oceano invadindo. "Por que eu?" sussurrou para as trevas, mas o porão respondeu com um rangido baixo, como correntes se desenrolando devagar, e o lenço âncora em seu pulso aqueceu de repente, o bordado pulsando como um coração desperto. Lá fora, o trovejar de cascos se aproximava, galopes pesados, chapinhando o Will como um exército de demônios, e vozes roucas gritavam seu nome. "Mariana dos Santos, saia vadia, ou o manguezal te entrega." O coronel Ferreira liderava, sua silhueta montada recortada contra a lua, o chapéu largo sombreando olhos que brilhavam com fúria imperial, o revólver reluzindo em sua mão como uma cruz profana. Seus capatazes cercavam o navio, lanternas erguidas lançando feixes amarelados que cortavam a névoa úmida, o cheiro de pólvora fresca já pairando no ar como uma ameaça palpável. "Eu sei o que você roubou, viúva. Meu sangue não mente. O avô construiu isso com mãos limpas." Ela se ergueu, o diário erguido como um escudo, a água escorrendo de suas saias em riachos frios que gelavam os ossos, e gritou de volta do porão, a voz rouca mas firme, ecoando pelas costelas do casco. "Mãos limpas? Seu avô bebia sangue africano, coronel. O mar devolve tudo. Veja." Com um gesto desesperado, ela acendeu o pavio da lamparina e a arremessou para o convés, a chama se espalhando pela madeira seca como uma maldição viva, labaredas alaranjadas lambendo as velas rasgadas com estalos famintos, o calor subindo rápido e sufocante, misturando-se ao sal para criar uma fumaça acre que ardia nos olhos. O coronel desmontou, botas afundando na lama, e avançou pela amurada, o rosto contorcido em uma máscara de raiva e incredulidade,
o ar crepitando com o fogo que se alastra. Pare com isso, mulher! A herança é minha por direito. Você é nada, uma sombra sem homem. Seus capazes hesitaram, o brilho das chamas refletindo em seus rostos suados, o cheiro de madeira queimada agora dominando o sal. Mas ele os impulsionou com um rugido, revólver erguido, o metal frio reluzindo à luz infernal. Mariana emergiu do porão, o diário e o pergaminho erguidos, a água pingando de seu corpo como oferenda, e enfrentou no convés instável, o lenço âncora estendido como uma bandeira de julgamento. Direito! Seu avô traiu o império por ouro de escravos. Aqui está a prova. Leia antes que o mar te engula. Ela atirou os papéis aos pés dele, as páginas se abrindo na lama como flores murchas, revelando nomes e datas que saltavam como acusações vivas. O coronel parou, o revólver baixando ligeiramente, os olhos devorando as palavras à luz das chamas que rugiam ao redor, o calor lambendo suas botas como línguas de vingança. Um vento súbito uivou do manguezal, carregando o som de ondas se erguendo mais alto, como um rugido coletivo, e as chamas se inflamaram, engolindo as velas com um bramido que abafou os gritos dos capatazes. O coronel caiu de joelhos, as páginas úmidas grudando em suas mãos, o rosto empalidecendo enquanto lia a maldição do capitão, o ar esfriando de repente com uma geada sobrenatural que congelou o suor em sua testa. Não! Isso é mentira do mar! Urrou ele, mas sua voz quebrou, ecoando o rangido das correntes invisíveis que agora pareciam se arrastar pelo convés, sombras se materializando na fumaça, figuras etéreas com olhos brancos, mãos estendidas como raízes do il. Os capatazes fugiram em pânico, mulas relinchando em terror, o som de galopes se perdendo na noite, deixando o coronel sozinho com Mariana, as chamas crepitando como risadas antigas. Ele ergueu o revólver, trêmulo, o dedo no gatilho branco de ódio, mas o lenço âncora em seu pulso brilhou. Não luz, mas um pulso frio de sal, e o bordado se desenrolou em sua mente como uma visão. O marido, os afogados, o navio afundando em ondas de justiça. Atire, coronel, mas o sangue volta para você. O tiro ecoou, surdo e inútil, a bala se perdendo na fumaça, e o coronel desabou, não ferido, mas quebrado, as páginas caindo em suas mãos como correntes. Lágrimas escorreram por seu rosto, misturando-se ao sal, e ele sussurrou: perdão pelos mortos. O navio gemeu uma última vez, o casco rachando sob a maré que subia impiedosa, engolindo o convés em água negra e faminta, as chamas sibilando ao se apagarem no oceano. Mariana recuou, o lenço âncora agora leve em seu pulso, o bordado seco e pacificado, e assistiu enquanto o mar reclamava o que era seu, o coronel arrastado para as profundezas por mãos invisíveis. Seu grito se perdendo no rugido das ondas. Ela emergiu na praia ao amanhecer, exausta, mas livre, o sol nascente tingindo o manguezal de ouro, o ar fresco carregado de sal limpo e promessa. A fazenda seria dela agora, por justiça imperial que chegaria com o mensageiro. Mas mais que terras, ela sentia a redenção, não vingança, mas equilíbrio, os mortos, descansando em sussurros gratos. Dias depois, na cabana de Isabela, com o diário guardado como relíquia no altar da âncora enferrujada, Mariana tocou o lenço uma última vez, sentindo suas linhas como cicatrizes curadas. O mar sussurrava paz, e ela soube que o passado, uma vez devolvido, não prendia mais, libertava.
A lição dessa jornada nas mangues do Império é clara. O passado não perdoa os que o constroem em sangue, mas oferece redenção àqueles que ousam enfrentá-lo, tecendo justiça onde o poder falha. E você? O que faria com um segredo assim, arriscando tudo por almas esquecidas? Ela escolheu o mar como juiz, e você perdoaria o coronel no fim ou deixaria as ondas cobrarem? Ah, e esse lenço com a âncora, símbolo de promessas afogues. O que faria com ele? Guardaria como talismã ou devolveria ao oceano? Se essa história de mistério e perdão te tocou o coração, inscreva-se no canal agora, ative o sininho e comente sua escolha abaixo. O próximo conto das sombras do Brasil Imperial espera por você, cheio de segredos que vão gelar sua alma.